Graça e paz. Vamos ler um texto que está aqui em Efésios capítulo 4, versículo de número 11. Isto é algo muito profundo acerca de ministério que Deus tem na vida do homem e de uma mulher. Então, quando olhamos o Novo Testamento, nós vemos que o Novo Testamento é dotado de ministério. Apóstolos, discípulos, mestres, rabinos e muitos outros. Porque quem tem um determinado chamado tem um ministério a cumprir na terra. Então vamos ver o que está escrito aqui na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, que diz: E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outro para pastores e doutores. Quando o apóstolo Paulo ele se converteu no caminho de Damasco, sabemos que Damasco era uma cidade da Síria muito antiga, e como Paulo também ele era da tribo de Benjamim, Deus automaticamente levantou ele como apóstolo. E ele coordenava, liderava, preparava homens e mulheres para uma grande obra. Quando lemos a carta aos Efésios, nós vemos que é uma igreja sensível, uma igreja frágil e uma igreja melindrosa. Na realidade, Paulo ele sempre tinha muito cuidado com as igrejas. E o interessante era que ele não podia ir algumas vezes, ou muitas vezes, não poderia ir naquele determinado lugar, porque estava preso na prisão por causa do Evangelho. Então, quando nós vemos o chamado e o ministério na vida do homem ou de uma mulher, nós vemos que é algo extraordinário. O ministério não começa no agora. Quando Deus tem um ministério na vida de alguém, é desde o ventre. Porque o próprio Deus falou: desde o ventre da tua mãe te consagrei, e as nações te dei por profetas. Então quem é representante de Deus aqui na terra é representante. Como Paulo ele falou, que a uns ele deu para apóstolos, que foi ele falando acerca dos 70 apóstolos, e a outros para profetas, aquele que traz a mensagem profética do Senhor, e a outros para evangelistas, e a outros para pastores e doutores. Quando nós vemos a palavra aqui, outros para evangelistas, nós vemos que o próprio Paulo ele já tinha lido nos evangelhos de Jesus Cristo, e ele sempre lia as escrituras sagradas. Ele observou que Jesus preparou seus discípulos e apóstolos no capítulo 10 de Mateus. No versículo 8 do capítulo 10 de Mateus, aí começa a separação dos grandes apóstolos e missionários. O próprio Jesus falou assim: não se preocupeis com o que haveis de levar, de graça recebeste e de graça dais, porque o Evangelho é poder de Deus na terra. Evangelho não é algo comercial. Evangelho é algo extraordinário, pois o próprio Isaías ele profetizou lá no seu livro de Isaías 61 e diz que o Espírito do Senhor Jeová me ungiu para pregar boas novas aos cativos, aos que estavam presos em prisões, a lhe ordenar acerca dos tristes, disseram que ele deu ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chame árvore de justiça e plantação do Senhor. Quando alguém tem um chamado de pastor, um chamado de evangelista, um chamado para
cuidar de rebanho, um chamado para ensinar, para ganhar almas para o Evangelho. O chamado é desde o ventre. E nós vemos que tem muita gente que já se acomodou. Mas é hora de levantarmos, porque Paulo falou que a uns ele deu para profetas, apóstolos, doutores, pastores, para dar continuidade ao Evangelho de Cristo. Então nós podemos comparar que o Evangelho de Cristo ele é como uma estrada. Quanto mais você viaja, mais tem estrada para poder caminhar. O Evangelho, quando você começa a andar na estrada do Evangelho, cumprindo o seu ministério, mas tem coisas para Deus poder revelar. Mas Deus ele tem algo para poder fazer através da minha e da tua vida. Nós somos, na realidade, um instrumento na mão de Deus. Somos vaso para a honra e não para a desonra. Somos homens para que o nome do Senhor venha ser glorificado e não escandalizado. E o Evangelho de Deus é poder de Deus e não comercialização. O Evangelho de Deus é glória e não empreendimento. Se o Evangelho de Deus fosse empreendimento, o próprio Jesus revelaria, mas como o Evangelho diz lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, ide por todo mundo, preguei o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Primeiro passo para o Evangelho, a primeira confirmação é o batismo. O batismo já está lhe demonstrando que você é uma pessoa transformada, uma pessoa capaz de exercitar aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Quando nós nos batizamos, damos início a uma caminhada. Qual é a caminhada que você, na realidade, tem levado nesta vida? Se a sua caminhada é só orar, a jornada, o chamado que Deus tem feito para a tua vida, por exemplo, o talento que Deus ele tem te dado, o dom que Deus tem te dado, é para você usar, não é para você ficar parado e nem tampouco estacionado num determinado lugar. Muita gente tem um chamado para louvar e na realidade já perdeu a unção do louvor há muito tempo, porque já está comercializando louvor. Tem gente que comercializa oração, tem gente que comercializa a palavra de Deus e a Bíblia reprova isso de uma forma muito profunda. Esses já receberam o seu galardão aqui na terra. Então, se você tem um chamado de Deus na tua vida, deixa Deus cumprir esse chamado, para que o nome dele venha ser glorificado. Deus abençoe e fiquem todos com Deus.